Boa noite a todos, meus irmãos e irmãs. Para mim sempre é um prazer estar com vocês. E o nosso objetivo, além de estarmos absorvendo essa energia de alegria que está imperando no nosso grupo, é trocar conhecimentos e aprofundar os nossos conhecimentos. Então, hoje, nós vamos dar sequência ao estudo do Livro dos Médiuns. Vamos aqui estudar o capítulo, a segunda parte, o capítulo 5, a partir do item 96 até o item 98, que trata dos fenômenos de transporte. Eu também vou fazer duas leituras, uma da Revista Espírita de 1863 e outra de 1864, que tem a ver, porque nós estamos estudando o Livro dos Médiuns, logicamente estamos estudando mediunidade. Então, eu estou agregando essa leitura para a gente fazer reflexões. Então, eu vou fazer a leitura, iniciar a partir do item 96. Este fenômeno não difere dos que acabamos de falar, senão pela intenção benevolente do Espírito, que é o autor, pela natureza dos objetos, quase sempre graciosos, e pela maneira doce e frequentemente delicada com que são transportados. Consiste no transporte espontâneo de objetos que não existiam no lugar onde se está. Estes são, o mais frequentemente, flores, algumas vezes frutas, bombons, joias e etc. Os fenômenos anteriores que ele está frisando aqui era aquele de jogar pedra e etc. e tal. Só que esses aqui jogam flores. Então, são espíritos bonzinhos, digamos assim. É a única diferença, mas o fenômeno é o mesmo, fenômeno de transporte. Item 97. Dizemos desde logo que este fenômeno é um dos que mais se prestam à imitação e, por consequência, é preciso manter-se em guarda contra a fraude. Sabe-se até onde pode chegar a arte da prestidigitação em fatos de experiências deste gênero, mas, sem ter pela frente a um homem do ofício, poder-se-á ser facilmente enganado por uma manobra hábil e interessada. A melhor de todas as garantias está no caráter, na honrabilidade notória e no desinteresse absoluto da pessoa que obtém semelhantes efeitos. Em segundo lugar, no exame atento de todas as circunstâncias nas quais os fatos se produzem, temos que estar de olhos abertos para observar se é dos espíritos ou é fraude. Enfim, no conhecimento esclarecido do espiritismo, que só pode fazer descobrir o que era suspeito. Então, aqui Kardec sugere o conhecimento do espiritismo. É o que estamos fazendo. Item 98. A teoria do fenômeno de transporte e das manifestações físicas em geral se encontra resumida de maneira notável na dissertação seguinte por um espírito cujas comunicações têm um caráter incontestável de profundidade e de lógica. Encontrar-se-ão diversas no desenrolar desta obra. Faz-se conhecer sob o nome de Erasto, discípulo de São Paulo, e como espírito protetor do médium que lhe serviu de intérprete. Necessariamente, aqui começamos a ler a mensagem de Erasto, falando sobre fenômenos de transportes. Necessariamente, é preciso, para se obterem fenômenos desta ordem, ter consigo médiuns que eu chamaria sensitivos, quer dizer, dotados do mais alto grau
de faculdades medianímicas de expansão e de penetrabilidade. É uma característica diferenciada que está sendo colocada aqui para nós na condição dessa mediunidade. São médios que têm um diferencial na expansão dos seus fluidos. E ele continua, porque o sistema nervoso destes médios, facilmente excitável, lhes permite, por meio de certas vibrações, projetar ao seu redor, com profusão, com grande quantidade, seu fluido animalizado. Então, a gente percebe aqui que tem uma particularidade na ocorrência desse fenômeno. É como ele diz, essa emanação das energias do médium, ela se dá por meio de certas vibrações. São vibrações específicas para esse fenômeno. E ele continua. As naturezas impressionáveis, as pessoas cujos nervos vibram ao menor sentimento, a menor sensação, que a influência moral ou física, interna ou externa, sensibiliza, são pessoas muito aptas a se tornarem excelentes médiuns para os efeitos físicos de tangibilidade e de transporte. A tangibilidade aqui é um fenômeno mediúnico. Observem essa questão. Com efeito, seu sistema nervoso, quase inteiramente desprovido da capa refratária que isola esse sistema na maioria dos outros encarnados, os torna próprios ao desenvolvimento desse fenômeno. Em consequência, com o sujeito dessa natureza, cujas outras faculdades não são hostis à mediunização, se obterão mais facilmente os fenômenos de tangibilidade, as pancadas dadas nas paredes e nos móveis, os movimentos inteligentes e mesmo a suspensão no espaço da mais pesada matéria inerte. A fortiori, se obterão estes resultados se no lugar de um médium se tiver à mão vários outros igualmente bem dotados. Mas, da produção desses fenômenos à obtenção do fenômeno de transporte a todo o mundo, ele está mostrando aqui para nós que são duas situações diferenciadas. Tornar tangível e transportar algo são diferentes. Continuemos. Porque, neste caso, não só o trabalho do espírito é mais complexo, mais difícil, mas bem mais. O espírito não pode operar senão por intermédio de um único aparelho medianímico. Quer dizer que vários médios não podem concorrer simultaneamente na produção do mesmo fenômeno. Ocorre mesmo ao contrário, que a presença de certas pessoas antipáticas ao espírito que opera entrava, bloqueia, proíbe, não permite radicalmente a sua ação. Então, esse fenômeno de transporte, ele não pode se dar no meio de pessoas que a gente não sabe como é que elas estão. Vai atrapalhar a produção desse fenômeno. É por esse motivo que, como vedes, é importante acrescentar que os transportes necessitam sempre de maior concentração e, ao mesmo tempo, de maior difusão de certos fluidos e que não podem ser obtidos senão com médios os melhores dotados aqueles, em uma palavra, cujo aparelho eletrodinâmico é o de melhores condições. Em geral,
os fatos de transporte são e ficarão excessivamente raros. Não tenho necessidade de vos demonstrar, porque são e serão menos frequentes que os outros fatos de tangibilidade. Do que disse, vós mesmos deduzireis. Além de que, esses fenômenos são de uma natureza tal que não somente todos os médios não lhes são próprios, mas todos os espíritos, eles mesmos, não podem produzi-los. Com efeito, é necessário que entre o espírito e o médium influenciado exista uma certa afinidade, uma certa analogia, em uma palavra, uma certa semelhança que permita a parte expansível do fluido perispirítico, e aqui ele tem uma nota, do encarnado, de se misturar, de se unir, se combinar com o espírito que quer fazer um transporte. Essa fusão deve ser tal que a força resultante se torne, por assim dizer, uma ao igual de uma corrente elétrica que, agindo sobre o carvão, produz um foco, uma claridade única. Por que essa união, por que essa fusão, direis? É que para a produção destes fenômenos é preciso que as propriedades essenciais do espírito motor sejam aumentadas de algumas partes do mediunizado. Isso porque o fluido vital, indispensável para a produção de todos os fenômenos medianímicos, é apanágio exclusivo do encarnado. E, por consequência, o espírito operador está obrigado a dele se impregnar. Aqui fica bem claro e definido que o fenômeno de transporte, e a gente vai associar aos demais fenômenos mediúnicos, é necessário o fluido que existe em nós, os espíritos que estamos encarnados. Porque o fluido vital, está dito aqui, o fluido vital é apanágio exclusivo do espírito encarnado. Fica subjetivo que o espírito desencarnado não possua o fluido vital, na minha interpretação. Sigamos em frente. Nas perguntas, a gente pode abordar a temática. Só então ele pode, por intermédio de certas propriedades de vosso meio ambiente, desconhecida para vós, isolar, tornar invisíveis e fazer mover certos objetos materiais e mesmo os próprios encarnados. 2 pontos aqui me chamam a atenção. Primeiramente, ele diz que só pode ocorrer esse fenômeno de acordo com certas propriedades no nosso meio ambiente. Então, existem propriedades no meio ambiente que nós vivemos, e que ele diz que é desconhecido para nós, que favorece essa ocorrência, e que eles podem transportar, inclusive, a qualquer um de nós. É interessante esse ponto colocado aqui. E continuemos a nossa leitura. Não me é permitido, no momento, revelar essas leis particulares que regem os gases e os fluidos que vos rodeiam. Existem fluidos e gases em que nós estamos mergulhados e que, por enquanto, 1864, a gente ainda não tem condições de entender, e que ele está dizendo aqui que não pode explicar para nós. Continuemos. Mas, antes que os anos sejam decorridos
Antes que uma existência de homem seja cumprida, a explicação dessas leis e desses fenômenos vos serão revelada e vereis surgir e se produzir uma nova variedade de médiuns que cairão no estado cataléptico particular, desde que sejam mediunizados. Vede de quantas dificuldades a produção de transporte está cercada. Podeis concluir muito logicamente que os fenômenos dessa natureza são excessivamente raros, como já disse, e com maior razão, porque os espíritos a eles se prestam muito pouco, uma vez que motiva de sua parte um trabalho quase material, o que é um aborrecimento e uma fadiga para eles. De outra parte, ainda ocorre isto, é que muito frequentemente, malgrado sua energia e sua vontade, o próprio estado do médium lhe opõe uma barreira intransponível. É, pois, evidente, e vosso raciocínio sanciona, não duvido disso, que os fatos tangíveis de pancadas, de movimentos e de suspensão são fenômenos simples de que se operam pela concentração e dilatação de certos fluidos e que podem ser provocados e obtidos pela vontade e trabalho de médiuns que eles estão aptos quando nisso são secundados por espíritos amigos e benevolentes. Ao passo que os fatos de transporte são múltiplos, complexos, exigem um concurso de circunstâncias especiais, não podem se operar senão por um só espírito e um só médium, e precisam, fora das necessidades da tangibilidade, de uma combinação toda particular para isolar e tornar invisíveis o objeto ou os objetos que foram o motivo do transporte. Ele está dizendo aqui que são necessárias condições especialíssimas para que eles possam tornar invisível o objeto que ele quer tirar de um lugar e tornar visível, após o transporte, em outro lugar. Portanto, está bem claro que não é tão simples assim. E como ele disse, um pouco mais atrás, esses dois fenômenos, eles se tornarão raros. A gente vai ver por quê. Sigamos em frente na leitura. Todos vós, espíritas, compreendeis minhas explicações e vos rendeis conta perfeitamente dessas concentrações de fluidos especiais para a locomoção e a tatilidade da matéria inerte. Credes nisso, como credes no fenômeno de eletricidade e do magnetismo com os quais os fatos medianímicos estão plenos de analogia e são, por assim dizer, a consagração e o desenvolvimento. Quanto aos incrédulos e aos sábios, piores do que os incrédulos, não vou procurar convencê-los, porque não me ocupo deles. Serão um dia convencidos pela força da evidência, porque será preciso que se inclinem diante do testemunho unânime dos fatos espíritas, como foram forçados a fazê-lo diante de tantos outros fatos que haviam de início repelido. Para me resumir, se os fatos da tangibilidade são frequentes, os fatos de transporte são muito raros, porque suas condições são muito mais difíceis. Por consequência, nenhum médium pode dizer, a tal hora, em tal momento, obterei um transporte, porque, frequentemente, o próprio espírito se acha impedido em sua obra. Devo acrescentar que estes fenômenos são duplamente difíceis em público, porque aí
quase sempre se encontram elementos energicamente refratários, que paralisam os esforços do espírito e, com maior razão, a ação do médium. Tende, ao contrário, a certeza de que esses fenômenos se produzem quase sempre em particular, espontaneamente, a miúdo com o desconhecimento do médium e sem premeditação, e, enfim, muito raramente, quando estes estão prevenidos. De onde deveis concluir que há motivo legítimo de suspeita toda vez que um médium se gaba de obtê-los à vontade, ou seja, de comandar os espíritos como servidores, o que é simplesmente absurdo. Tende ainda, por regra geral, que os fenômenos espíritas não são feitos para darem-se em espetáculo e para divertir os curiosos. Se alguns espíritos se prestam a essa espécie de coisa, só pode ser para os fenômenos simples e não para aqueles que, tais como o transporte e outros semelhantes, exigem condições excepcionais. Recordai, espíritas, que se é absurdo repelir sistematicamente todos os fenômenos de além-túmulo, não é prudente aceitá-los cegamente. Quando um fenômeno de tangibilidade, de aparição, de visibilidade ou transporte se manifesta espontaneamente e de um modo instantâneo, aceitai-o. Mas não seria demais vos repetir: não aceiteis nada cegamente, que cada fato sofra um exame minucioso, aprofundado e severo, porque, crede-o, o Espiritismo, tão rico de fenômenos sublimes e grandiosos, nada tem a ganhar com essas pequenas manifestações que hábeis prestidigitadores sabem imitar. Sei muito bem o que vais me dizer, que esses fenômenos são úteis para convencer os incrédulos. Mas sabei que, se não tivesseis outros meios de convicção, não terias hoje a 100ª parte dos espíritas que tendes. Falai ao coração. É por aí que fareis mais conversões sérias. Se credes útil para certas pessoas agir pelos fatos materiais, apresentai-os menos em circunstâncias tais que não possam dar lugar a nenhuma interpretação falsa e, sobretudo, não vos afasteis das condições normais desses fatos, porque os fatos apresentados em más condições fornecem argumentos aos incrédulos em lugar de convencê-los. E eu acrescento, dando assim um desserviço a favor da divulgação da doutrina. Então a gente percebe que Erasto fala sobre o fenômeno de transporte de uma forma profunda. E que, nos tempos atuais, a gente não mais está buscando voltar a nossa atenção para esse fenômeno. Como ele disse, é um dos, digamos, uma das ocorrências, uma das mediunidades que está ficando em extinção. Os fenômenos físicos já serviram no seu período. Hoje, são fenômenos psicológicos que a gente está vivenciando. Aqui agora eu vou fazer uma leitura de um artigo de dezembro de 1863, Instruções dos Espíritos, na Revista Espírita, chamada A Guerra Surda, em que ele fala a respeito
das condições do médium. Ele diz assim, eu estou lendo aqui uma parte do centro desse artigo. Tanto a modéstia, o apanágio dos médios escolhidos pelos bons espíritos, vou refazer a leitura. Tanto é a modéstia, o apanágio dos médios escolhidos pelos bons espíritos, quanto o orgulho, o amor próprio e, digamos, a mediocridade, são os distintivos dos médiuns inspirados pelos espíritos inferiores. São os distintivos dos médiuns inspirados pelos espíritos inferiores. Tanto os primeiros não se preocupam com as comunicações que recebem, quando estas se afastam da verdade, enquanto os segundos mantêm contra todos a superioridade do que lhes é ditado, ainda que absurdos. Daí resulta que, conforme as palavras pronunciadas na Sociedade de Paris por seu presidente espiritual, São Luís, uma verdadeira torre de Babel está prestes a edificar-se entre vós. Aliás, fora preciso ser cego ou iludido para não reconhecer que a cruzada dirigida contra o espiritismo pelos adversários natos de toda doutrina progressista e emancipadora, junta-se uma cruzada espiritual dirigida por todos os espíritos pseudo-sábios, falsos grandes homens, falsos religiosos e falsos irmãos da erraticidade, fazendo causa comum com os inimigos terrenos por meio dessa multidão de médiuns por eles fanatizados, e aos quais ditam tantas elucubrações mentirosas. Mas vede o que resta de todas essas edificações, erigidas pela ambição, pelo amor próprio e pela inveja. Quantas não viste desmoronar-se, e quantas não vereis ainda? Eu vos digo, todo edifício que não se assenta sobre a base sólida da verdade cairá, porque só a verdade pode desafiar o tempo e triunfar de todas as utopias. Espíritas sinceros, não vos amedronteis com esse caos momentâneo. Não está longe o tempo em que a verdade desembaraçada dos véus com que a querem cobrir sairá mais radiosa que nunca, e em que a sua claridade, inundando o mundo, e fará entrar na sombra seus obscuros detratores, postos em evidência durante alguns instantes para a sua própria confusão. Assim, pois, meus amigos, tereis de vos defender, não só contra os ataques e calúnias dos vossos adversários vivos, mas também contra as manobras ainda mais perigosas dos adversários da erraticidade. Fortalecei-vos em estudos sadios e, acima de tudo, pela prática do amor e da caridade. Retemperai-vos na prece. Deus sempre esclarece os que se consagram à propagação da verdade, quando agem de boa fé e estão desprovidos de toda ambição pessoal. Quanto ao mais, espíritas, que vos importam os médiuns, que, apesar de tudo, não passam de instrumentos. O que deveis considerar é o valor e o alcance dos ensinamentos que vos são dados. É a pureza da moral que vos é ensinada. É a clareza e a precisão das verdades que vos são reveladas. É, enfim, ver se as instruções que vos dão correspondem às legítimas aspirações das almas de escola, e se são conforme as leis gerais e imutáveis da lógica e da harmonia universais. Como sabeis, os espíritos imperfeitos que representam um papel de apóstolo junto a seus obsidiados não têm o menor escrúpulo em se fazerem passar
pelos mais venerados nomes. Assim seria um contrassenso se eu, que sou um dos últimos e mais obscuros discípulos do Espírito da Verdade, me queixasse do abuso que alguns fizeram de meu modesto nome. Repetirei, pois, incessantemente o que disse a meu médico 2 anos atrás. Abre aspas. Jamais julgueis uma comunicação em razão do nome pela qual é assinada, mas apenas por seu valor intrínseco. Essa é uma mensagem de Erasto. E o que ele está colocando, se nós formos revirar a história da doutrina espírita no Brasil, nós iremos ver situações desse caso citado, de espíritos que utilizam de nomes venerados para pregar utopias. E agora eu estou na revista de 1864, março. O artigo é Uma Tentação. Aliás, Uma Rainha Média. Essa é uma leitura mais curta. Vai sobrar tempo para a gente conversar bastante. O Espírito diz assim: se os Espíritos inspiram de maneira oculta, é para deixar ao homem o livre-arbítrio e a responsabilidade de seus atos. Se recebe inspiração de um mau espírito, pode estar certo de receber ao mesmo tempo a de um bom, pois Deus jamais deixa o homem sem defesa contra as más sugestões. Cabe a ele pesar e decidir conforme sua consciência. É aquela assertiva do Cristo, a cada um segundo suas obras. Nas comunicações ostensivas, por via mediúnica, não deve mais o homem renunciar ao livre-arbítrio. Seria erro regular cegamente e sem exame todos os seus passos e atitudes pelo conselho dos espíritos, porque existem os que ainda podem ter ideias e preconceitos da vida. Só os espíritos superiores disso estão isentos. Os espíritos dão seu conselho, sua opinião. Em caso de dúvida, pode-se discutir com eles, como se fazia quando eram vivos. Então se pode avaliar a força de seus argumentos. Os espíritos verdadeiramente bons jamais se recusam a isso. Os que repetem qualquer exame, que exigem submissão absoluta, provam que contam pouco com a excelência das suas razões para convencer e devem ser tidos por suspeitos. Em princípio, os espíritos não nos vêm guiar como a uma criança. O objetivo de suas instruções é tornar-nos melhores, dar fé aos que não a têm, e não o de nos poupar o trabalho de pensar por nós mesmos. Eis o que não sabem os que criticam as relações de além-túmulo. Acham-nas absurdas porque as julgam conforme suas ideias, e não consoante a realidade que desconhecem. Também não se deve julgar as manifestações pelo abuso ou pelas falsas aplicações que delas possam fazer algumas pessoas, assim como não seria racional julgar a religião pelos maus sacerdotes. Meus irmãos, eu estou fazendo essa leitura porque é necessário que todos nós, que somos médios, saibamos disto, que a decisão é minha. Eu não posso culpar os espíritos por nada, porque eu tenho o direito de escolha. Meu livre-arbítrio permanece. É interessante e chocante o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho,
Por incrível que pareça, desde quando saiu o grupo de portugueses para vir descobrir o Brasil, que isto se deu por obra de um espírito. O descobrimento do Brasil, a catequização dos índios, o grito da independência, foi obra do anjo Ismael, não foi obra dos homens. O grito do Ipiranga foi sugestão do anjo Ismael. Quando Tiradentes foi enforcado, o anjo Ismael foi quem o recebeu nos braços e o carregou. Foi obra do anjo Ismael a libertação dos escravos. Tudo o que se passou no descobrimento do Brasil até a República, segundo a narrativa no livro, obra tudo de Ismael, nada dos homens. É algo chocante. Está dentro do que está colocado aqui. Parece que os homens não têm a liberdade de escolher. O anjo Ismael vai e determina. E isso está no livro, de uma forma que realmente chama a atenção. É preciso realmente ler com olhos de ver, para a gente perceber esse absurdo do que está sendo colocado nesse livro. 7 de setembro é o dia que é comemorado. Existe lá uma narrativa em que ele diz: vamos criar um dia para comemoração da independência do Brasil. O anjo Ismael reúne a sua falange para escolher o dia 7 de setembro para ser o dia que o povo do Brasil vai comemorar a nossa independência. A proclamação da República é obra do anjo Ismael. Não existe obra nenhuma dos homens. É algo assim estarrecedor. Aquilo que eu fiz na leitura anterior, que nós íamos ver muitas coisas, o ataque dos espíritos tentando demolir os propósitos da doutrina espírita, a gente vai perceber no transcurso da progressão do espiritismo no Brasil. Por incrível que pareça. É só a gente procurar, nós vamos perceber que eles tentaram e continuam tentando. Ainda hoje, eles tentam demolir aquelas células que buscam aprender a doutrina para modificar-se moralmente, buscando evoluir espiritualmente. Porque o espiritismo é uma obra do Cristo. E eles não querem que isso tenha sucesso. Mas nós estamos nos reunindo, buscando, através do estudo, a fortaleza, e como foi dito, a gente vai se fortalecer na oração, para que a gente não se deixe envolver e conduzir por espíritos com nomes venerandos. Porque tem muita gente que pronuncia o anjo que conduz o espiritismo no Brasil é o anjo Ismael. Eles não sabem nem de onde surgiu esse nome. Não sabem, mas estão repetindo aquilo que ouviram. E não é por aí. A gente só deve falar aquilo que sabe. A gente precisa saber o que está fazendo e o que está dizendo. Então, eu encerro a minha participação nas leituras, fico à disposição de vocês, peço perdão por essa parte final, que é polêmica, eu sei, mas é tema de discussão.
Retorno a palavra a você, Marcos. Obrigado, Sr. Inácio, pela explanação da noite, por esse tema. Aliás, todos os temas que envolvem a mediunidade são empolgantes. Nos levam a trazer reflexões, acontecimentos do nosso dia a dia. Cada um passou por situações que não tem, no primeiro momento, uma explicação lógica e sempre remete para uma obra do espírito, ou de algum espírito zombeteiro. Às vezes, por distração, a gente troca um objeto de lugar, a gente sempre deixa um objeto no canto, e às vezes guarda em outro canto, e depois procura naquele local. Aí diz, meu Deus do céu, já começaram a me atentar aqui, mudaram, levaram, e deixa que foi a gente mesmo que mudou, né, saiu da rotina e acaba culpando os espíritos, né? A gente sempre tem essa mania de ficar culpando nossos irmãos de tudo que acontece no nosso dia a dia. Alguns fatos realmente são verídicos, outros somos nós mesmos que provocamos, né, pela nossa desatenção, vamos dizer assim. Mas esse fenômeno de transporte é muito interessante, o aparecimento de objeto, mudança de local. A gente viu muito isso no começo do espiritismo, né, Sr. Inácio, quando havia necessidade desses fenômenos, até aqui no Brasil mesmo, quando o espiritismo iniciou, nos grupos de Chico que tinha, de materializações, nós tínhamos acho que era Arigó, né, Sr. Inácio, que tinha essa possibilidade de materializar nas sessões mediúnicas, flores, caíam pétalas, enfim, e inclusive Chico até ele começou a participar desses eventos e Emmanuel apareceu e deu uma chamada nele e perguntou qual era o propósito daquilo, a quem estava se beneficiando com aquele tipo de utilização de mediunidade, né? Aquela era a mediunidade de Jesus, não. Mas a gente tem que saber que Chico também estava no início da mediunidade dele, né? Ainda jovem, vamos dizer assim, e acabava se influenciando, e que tudo é o famoso treinamento, né, Senhor? Como a gente fala, a gente vai sempre se observando, vivenciando isso, e de certa maneira moldando a nossa mediunidade, e só podemos fazer pelo estudo, né? Pelo estudo dessas obras, principalmente da Revista Espírita, né? Que não são revistas como a gente pensa, são livros de um certo volume, mas que tem uma riqueza muito grande, principalmente de relatos, os relatos que são fundamentais para que se fixe muito do que tem na mediunidade, além das obras de André Luiz, que trouxe também um grande ganho do que acontece no mundo espiritual, da vivência dele. Mas o Sr. Inácio foi generoso, deixou um tempo aí para a gente ainda debater, e é só ativar o microfone e direcionar as perguntas aí que o Sr. Inácio vai responder. Se eu souber, né, cara? Aí todo mundo se ajuda. Esse trabalho de materialização, houve um trabalho no início, 1800, para 1900, em Belém, havia lá um trabalho de materializações, e tem um livro chamado O Trabalho dos Mortos. É todo sobre materializações que ocorriam em reuniões feitas lá em Belém. Fantástico. Quem quer fazer mais algum questionamento? Ainda tem, Sr. Inácio, no Rio de Janeiro, tem, como eu já falei algumas vezes aqui, lá de Frei Luís. E ainda existem esses fenômenos, né, voltados para a cura de alguns médicos que trabalharam, vamos dizer assim, de certa maneira, indevida na Alemanha, né, que fizeram parte do movimento nazista daquela época. E o Dr. Paulo César Frutuoso, ele relata um fato muito interessante, porque ele tem toda uma preparação para participar dessas sessões. Você não pode comer carne, são pessoas que realmente têm que ter uma vivência, um dia a dia muito regrado, porque, como a gente sabe, o pensamento plasma. Imagina numa sessão dessa alguém plasmar algo inapropriado naquele momento, né? E ele fala que ele esqueceu uma vez e foi de relógio para a sessão. E ele disse que quando chegou lá, simplesmente o relógio dele sumiu. Sumiu, e ele veio perceber depois e ficou preocupado porque era um relógio que ele tinha sido do pai dele e tal. E esse relógio só foi materializado várias sessões depois, porque Frei Luís fez questão de realmente fazer isso para que ficasse demonstrado esses fenômenos. E de um tempo foi que realmente apareceu e ficou realmente comprovado que era possível
desmaterializar algo sólido, de metal, ouro, e depois veio aparecer. Né? É muito interessante isso. Se a gente parar para pensar, se a gente for observar direitinho, vamos fazer a colocação. Zé Arigó, lá naquele período aqui, Recife e tal, haviam os trabalhos de curas, os trabalhos de cirurgias no plano físico. O que é isso? É trabalho de manipulação com fluidos no campo material. No caso de João de Abadiânia, lá havia os fenômenos também, onde os espíritos participavam. Aí, a pergunta que fica, ora, e a gente viu aqui na leitura, não são apenas os espíritos bons, os espíritos esclarecidos, os bem-intencionados, que podem agir no mundo físico. Então, veja só, se a mediunidade é para benefício da humanidade, por que João de Deus, João de Abadiânia, se conduziu como se conduziu? Por que Zé de Arigó não foi adiante? Então, a gente percebe que essas situações, elas são anômalas. Elas acontecem, mas elas vão ter um final. Porque o objetivo da mediunidade não é curar o corpo físico. Mas existe a possibilidade de acontecer. Porque os espíritos, a gente está vendo aí, a gente não sabe quase nada do que é possível se fazer com os fluidos ambientes. Então as pessoas se surpreendem e acham que João de Abadiânia pode curar todos os meus problemas. Mas e se eu não faço por merecer? Mas que lá haviam espíritos? Haviam, sim, mas só que não eram os espíritos que, digamos assim, seriam os mais indicados para nos ajudar. Seu Inácio? Oi, meu amigo. Boa noite. Boa noite. Isso que o senhor está falando é muito importante. Você vê que esses fenômenos, ele acontece, você vê até mesmo dentro da... Por exemplo, Sai Baba, que é aquele guru espiritual, né? Parece que é indiano, né? Você vê que Sai Baba, ele também fazia materializações assim na frente de todo mundo, né? Tá certo? Isso. Assim você vê que a condição dessa materialização, ela realmente ela tem uma espontaneidade muito grande, independente de qualquer religião. Você vê que ele é indiano, né? Mas você vê que ele tinha... Se você ler a história de Sai Baba, você vai ver a quantidade de materializações que ele fazia, inclusive na frente de todo mundo, assim. Uma das mais famosas são diamantes, né? Que aquelas pedrinhas de diamante que ele mostrasse para as pessoas, que era materializado, entendeu? Existem situações, que eu não me recordo agora qual livro, mas onde era feita a materialização em um jarro de uma planta que não existia naquele país. A planta, ela brotava, as pessoas assistindo. Então, existem ocorrências que chamam a atenção. Mas não é esse o papel dos espíritos. Foi lido aqui. O objetivo deles é nos orientar para melhor. Então, a gente precisa entender que se eu vou buscar o fenômeno físico, eu estou buscando aquilo que não me vai ser útil. Aqui a leitura final que diz assim: em princípio, os espíritos não nos vêm guiar como a uma criança. O objetivo das suas instruções é tornar-nos melhores, dar fé aos que não a têm e não o de nos poupar o trabalho de pensar por nós mesmos. Então, eles vêm para nos ajudar. E é isso que a gente tem que buscar realmente colher, que é o que nós estamos fazendo hoje. Porque aí a gente vai se trabalhar.
eu vou corrigir meus defeitos, eu vou eliminar o rancor que eu tenho dentro de mim, e assim eu estou me curando. Porque eu não posso. Se o Espiritismo prega e coloca à disposição das pessoas a cura externa, eu vou curar você, eu estou seguindo o mesmo caminho que o catolicismo e por aí vai. Não, o Espiritismo vem pregar a autonomia. Eu sou autônomo, é a cada um segundo as suas obras. A minha cura depende de mim, exclusivamente. Eu não posso ir ali, eu tô com um problema, eu vou ao médico. O médico vai curar o campo físico, mas o campo espiritual, ele não consegue atingir. Então, se ele retira um tumor de um lugar, e eu não corrijo meus pensamentos, pode ocorrer um tumor em outro lugar. É preciso eu entender isso. Nós estamos estudando o Espiritismo, o estudo da outra parte de mim que eu não sabia que existia. Vocês devem ter visto o vídeo que eu coloquei no grupo aí, do quanto nossos pensamentos e vibrações agem no nosso físico. Nessa revista tem um artigo que, caramba, é incrível como nós não sabemos nada sobre nós mesmos. O Espiritismo e a filosofia, a união do Espiritismo e a filosofia. É um artigo grande, mas é profundo. Como a gente tem que realmente se conhecer. É isso que a gente está fazendo. Que antes não existia religião nenhuma que fizesse isso. As pessoas do catolicismo não se reúnem para estudar a Bíblia. As pessoas do catolicismo até compram um livro de padre fulano, ciclano e beltrano, para ler sozinho, e às vezes nem lê. Compra e guarda em casa. Não abre. Eu não li a Bíblia. Eu vou ler o livro que o padre escreveu? Esse é o nosso erro. E a gente tem a vantagem de, no Espiritismo, termos a disposição e o chamamento. Essa é a grande vantagem do Espiritismo. Ei, você tem que fazer. A responsabilidade é sua. Se você está doente, não diga que é um espírito obsessor, não. Esse obsessor que está lhe fazendo mal, é você que o atrai. Então, não tem desculpa. Na doutrina espírita, não tem desculpa. Realmente, é a cada um segundo as suas obras. Não, a culpa é do espírito. Não, senhor. Ele está ali porque você favoreceu. Procure saber como funciona, que você vai entender que é a culpa. E que só você resolve. Porque é o seguinte, o cara tira esse aqui, o outro vem e fica do meu lado. Não está na Bíblia. Quando um espírito imundo sai do corpo de um homem, veja só, na Bíblia, ele roda pelo deserto, vaga pelo deserto, volta. Se ele encontra a casa varrida e arrumada, ele vai, traz mais 7 espíritos com ele, e aí a situação se torna pior. Cara, isso está na Bíblia. Como é que eu não posso admitir a realidade da doutrina espírita? Se a Bíblia narra essa situação, o espírito sair de alguém, do homem, sair do homem, e voltar e trazer mais 7. O cara está lá com todas as letras. Agora, compete a nós, como foi dito aqui na leitura, saber se vale a pena, se eu devo estudar a doutrina espírita, se eu devo deixar, como foi lido ontem, se eu devo esquecer o meu comércio, porque o homem só cuida do comércio da vida física, para cuidar da minha vida espiritual.
É uma consideração que eu tenho que fazer. O chamamento já está posto. Nós já estamos aqui. Seguir ou não é uma escolha nossa. E eu já estou nisso há mais de 40 anos. E digo a vocês, meus irmãos, hoje foi a maior dádiva da minha vida. Nada de melhor. Eu nunca imaginei que eu fosse ler tanto. E como eu gosto de ler. Quanto mais leio, mais vontade tenho. E é bom. Eu me sinto bem. É bom para a memória, é bom para tudo, até para o físico. Funciona. Agora, é a cada um segundo as suas obras. Por isso que constantemente eu digo, e eu torço para que cada um de vocês, de Elisângela a Tony Veras, permaneçam firmes na busca do conhecimento doutrinário, na busca do conhecimento das lições do Mestre Jesus. Não os ensinamentos dos homens, porque nós, os homens, somos hipócritas, falhos. É por isso que nós estamos na condição que estamos, porque a gente ainda não se trabalhou. Mas uma coisa eu sei, hoje eu sei, vou sair daqui melhor.